Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com uma sugestão de solução da questão 6 da prova da segunda fase da OBMEP de 2012, tá? Oitava OBMEP. Essa é uma prova de nível 3 para alunos do ensino médio. Bom, questão 6, geralmente, né, são mais difíceis quando a gente está falando de prova da segunda fase da OBMEP. Não é o caso dessa, tá? Se você concentrar numa questão parecida com essa, né? Você vai conseguir resolver ela com facilidade e ganhar os 20 pontos da questão, né? O total, tá? Bom, uma pista de ciclismo é formada por duas circunferências tangentes, né? Tangentes em A, acredito eu, né? O comprimento da maior é 4.000 metros, tá? E o da menor é 2.000 metros. Os pontos marcados dividem cada circunferência em quatro arcos iguais. Então, ó, AE, EF, FG e GA, né, da circunferência menor, tem medidas iguais, 500 metros, né, porque 2.000 dividido por 4, 500. E AB, BC, CD e DA tem comprimentos iguais, né, 1.000 metros, né? Então, é o que está dizendo o problema aí, né? Bom, dois ciclistas percorrem esse circuito com velocidade constante, tá? No sentido das setas, ó. Circunferência menor, anti-horário, circunferência maior, horário. E trocam de circunferência ao passar por A. Então, o ciclista está vindo aqui, chegou em A, passa para cá, chegou em A, passa para cá, e assim vai, né? É isso. Cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Ó, isso é importante. Ó. O que é muito importante aqui, né? Ó, 4.000 metros, né? Que é o comprimento da circunferência maior, né? 2.000 metros, que é o comprimento da circunferência menor, né? Arcos iguais, claro, né? Ciclistas em velocidade constante, certo? E aqui, circunferência menor, ela é percorrida em 8 minutos. Por que isso? Porque se a gente pensar aqui, ó, velocidade, vamos chamar de ciclista X e ciclista Y. A velocidade do X, que é igual à velocidade do Y, né, será o comprimento aqui, né, como as velocidades são constantes, dividido pelo tempo, né? Ou seja, isso aqui vai dar 250 metros por minuto, né? Ou 250 metros a cada. Não ficou bom aqui esse finalzinho, né? Deixa eu, deixa eu ver, por minuto. Vou ter que ser assim mesmo, né? Por minuto, né? Isso aqui também pode ser escrito, né? Da seguinte forma: vou escrever assim, ó, 250 metros a cada 500 metros, né? 500 metros, gente, puxa vida. 500 metros a cada 2 minutos, né? Por que que eu falei desse 500 metros? Pelo seguinte, porque como os arcos aqui da circunferência menor, né? Eles medem 500 metros e os da maior 1.000 metros, né? Os arcos aqui, ó, próximo, eu posso fazer uns pontos aqui, ó. A linha, por exemplo, ó, B, linha, né? C, linha, tá? E D, linha, né? Então, ó, arcos, arcos medindo. Não ficou bom isso aqui não. Arcos, né? De 500 metros, né? Todos esses arcos têm a mesma medida, 500, tá?
arcos de comprimentos, né? Comprimentos iguais esses arcos, tá? Isso é importante, mesmo que estejam em circunferências diferentes, tá? Então, vamos lá. Isso é muito importante. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos B e D. Quanto tempo após a partida eles se encontram pela primeira vez? Uma coisa muito importante é entender que eles se encontrarão em A, né? Sempre se encontrarão em A, tá? Se houver encontro, será em A. Essa que é a ideia, tá? Se houver... Não. Se eles partirem de pontos diferentes, em algum momento, né? Eu acredito que isso ocorrerá, né? Os encontros, né? Encontros serão em A, tá? Por vários motivos, né? Mas um deles é porque eles não ficam na mesma circunferência. Se eles estiverem na mesma circunferência, enquanto eles estiverem, como a velocidade é constante, eles não vão se encontrar, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, não tem condição. Se um sair de um, por exemplo, e o outro da outra, isso não vai ocorrer, né? É, o que, que vai ocorrer? Porque quando eles se encontrarem A, eles vão trocar, né? Então, ainda tem essa questão também para a gente pensar. Então, para saber aqui, né, quanto tempo, né, eles vão demorar para se encontrar, partindo de B, tá? B e D, aí desse item A, o que que nós vamos pensar aqui, só para lembrar aqui, ó. B, né, e D, né? Então, eles estão partindo aí, né, ao mesmo tempo dos pontos B e D. Quanto tempo após a partida eles se encontram pela primeira vez? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Ó, vamos começar aqui no sentido horário, né? O que está em D vai chegar em A primeiro, vai dar uma volta, né? O que está em B deve chegar em A em outro momento. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer de duas formas isso aqui, porque tem como fazer. Primeira, pelo caminho inverso, ó, pelo caminho, né? Percurso inverso. Na verdade, vamos aqui analisar o percurso inverso de ambos, tá? Analisar percurso inverso, né? De ambos aí, tá? Ambos os ciclistas. Bom, então, vamos lá. Ciclista, vamos chamar de ciclista X, né? Então, o ciclista X chegou em A, só que ele veio da circunferência, né, menor. Então, por exemplo, ele estava em A, chegou em A, se encontrou com outro. Antes disso, ele estava em G, e aí F, A de novo, né? D', né? E D. E esse partiu de D. Já o ciclista Y, tá? Ele estava em A e ele veio, né, no sentido inverso aqui, ó, no sentido contrário do que é normal. Estamos fazendo, né, câmera voltando, né? O vídeo está voltando, né, para trás, vamos dizer assim, né? É mais ou menos isso. Então, ele estava, antes dele chegar em A, né? Então, ó, D', D, né? C', C, B' e B. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? Sem problemas, tá? Perfeito, né? Não deu erro isso aqui, deu tudo certo. Bom, então, o que que nós podemos afirmar aqui, né? Disso. Então, foram quantos arcos, né? Quantos arcos de 500, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ambos percorreram, bom,
Ambos percorreram 6 arcos de 500 metros até se encontrarem. O espaço é pouco, hein? E 500 metros a cada 2 minutos, né? Logo, gastaram, né? 12 minutos, né? Que é igual aqui, né? 6 vezes 2, né? 6 vezes 2 minutos, não é verdade? Então, essa é a resposta, tá? Uma outra forma da gente fazer, talvez de forma direta, né? Fazer aqui e tal, né? Eu acho que também dá para fazer, não é difícil esse item A, tá? Bom, então já vamos pro B aí, né? Vou deixar aqui um pouco o que a gente já tem aqui do A. Supondo que os ciclistas partam ao mesmo tempo e se encontrem 2 minutos após a partida. Quais foram seus pontos de partida? Olha, também acredito, né, que é mais fácil fazer isso pelo caminho inverso, né? Novamente, vou usar o caminho inverso, né? E aí, a cada 2 minutos, 500 metros, não é verdade? Cada 2 minutos, 500 metros, né? Lembrando, né, que como 20, né? 20 é múltiplo de 10, então teremos aí o seguinte, ó, 20, né? 20 minutos é igual a 10 vezes 2 minutos, né? Que corresponde, né? Corresponde a 10 arcos de 500 metros. Puxa, de comprimento, né? É assim, eu acho que é a forma mais fácil de fazer. Nem sei se a Albimap sugeriu fazer desse modo, mas eu acho que é bem simples fazer assim, tá? Então, vamos de novo, né? Percurso inverso, né? Novamente, analisar o percurso inverso, tá? Percurso inverso. Bom, então, né? Percurso inverso aí, eu vou ter que olhar aqui novamente, vai dar mais trabalho porque eu não peguei a figura, tá? Bom, depois eu vou ter que conseguir colocar essa figura lá embaixo. Bom, vamos lá, ó. Então, ó, circunferência menor, né, ó. Então, AGFEA, né? Então, vamos lá. Então, vai ser 11 pontos, né? Para dar 11 pontos, para dar como eu diria, 11 pontos, né? Para dar os 10 arcos, tá? Então, ciclista X. Então, vamos lá. A, A, G, F, E, A, D', D, né? C', C, B', B, não sei quantos deu. 1, 2, 3, 4. Já deu, tá? E o ciclista agora o ciclista Y. Então, copiar o início ali, né? A D', D, né? D, C', C, né? B', B, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Agora, A, né? 9, né? A linha A. Bom, observe aqui que não bateu, né? Não vai bater o A aqui nesse ponto, tem isso também, né? Bom,
Então, nós temos agora 9 pontos, então precisa de mais 2, né? Então, ele veio daqui, né? Ó. Então, ó, voltando esse caminho, todo o percurso, né? Então, ele veio daqui mais 2 pontos, G e F, tá? G e F, e aí tivemos os 10 arcos. Então, é só marcar o quê? Os extremos aqui, né? Só marcar os pontos extremos. Vou pegar uma cor aqui, tá? Que é de onde eles partiram, porque a gente usou o percurso inverso, né? Então, quais foram os seus pontos de partida, né? Então, a resposta aqui, né? Os pontos de partida foram B e F. Aí depende de onde, quem é cada ciclista. Bom, eu comecei a pensar numa coisa aqui, tá? A gente poderia usar aritmética para resolver isso. Por exemplo, ó, uma volta completa, né? Partindo de A, por exemplo, ó, aqui 4 arcos, né? Mais 8 arcos, né? Uma volta completa daria aí 4 mais 12 arcos, né? Poderíamos pensar assim, ó, poder fazer de outra forma. Uma volta completa, nós temos 12 arcos, né? De 500 metros, né? Isso aí totalizando aí, né? É o percurso lá, 4.000, né? 4.000 mais 2.000, 6.000 metros, né? Ou 12 arcos, cada arco de 2 minutos, 24 minutos, tá? Para percorrer todo o percurso. Bom, a gente poderia usar então uma equação, né, que nos desse aí o resto, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu estou vindo nesse. Isso é um pouco mais complexo, mas vale falar sobre isso, né? Se eu estou saindo de A, né? Se eu estou saindo de A, né? A questão é essa: saindo de A, eu vou para onde, né? Vou para onde? Para menor ou para maior? Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Sair de A talvez não seja muito bom, né? Então, a ideia talvez seria que saindo de G, né? G, né? E aí, ó, pegar os restos. G, ó. G, né? Então, voltou para G, resto zero, né? Se eu parei no F, né? São 12 arcos, resto 11, né? Saí de G, parei no F, resto 11. E aí a gente pode fazer isso, né? Com ambos, né? Como os dois de A, então no caso seriam as seguintes situações, né? G e D, né? G e D, porque um voltando para G e o outro voltando para D. O que seria mais ou menos isso, né? Se eu estou em A e se eu vim de D', né? Então, o que seria aqui esse 10, né? O 10, no caso, o 10 aqui, olha usando a aritmética como que fica simples também. Acredito eu, né? O 10 aqui, no caso, são 8 aqui nesse sentido, né? E 2 nesse. Por isso o F, entendeu? O resto 10 aqui, né? E o segundo caso, agora, esses 4 daqui, né? E 8, né? Por isso o B, né? Então poderíamos pensar nos restos, né? Restos de cada circunferência, mas é uma outra possibilidade, né? Então, por exemplo, 10 arcos, né? 10 arcos, né? Então, isso significa as seguintes situações aqui que a gente pode fazer, né? 10 arcos, né? Então, seria o que eu acabei de falar aqui, né?
Deixa eu só voltar aqui. 10 arcos ali, né? 2 da circunferência pequena, então ponto F, né? No sentido horário, né? 10 arcos, né? Então vai significar 2 arcos da pequena, da pequena, né? No caso, no sentido, né? No sentido, no caso aqui, na verdade, no sentido horário, né? Não no sentido anti-horário, e 2 arcos da grande no sentido, não, no sentido anti-horário e 2 arcos da grande no sentido horário, tá? Então, uma solução aritmética poderia ser feita dessa forma aqui, né? Cada um vindo de algum lugar. 2 arcos de diferença pequena, né? Sentido do anti-horário, né? E da circunferência grande, sentido, no sentido o horário. Bom, o que é interessante disso aqui, né? Como as voltas são completas no percurso, né? Não sei por que deu isso aqui. São 12 arcos aí, tá? Como são 12 arcos, então isso pode ser feito para qualquer quantidade, né? No caso de tempo aqui, né? E a gente pode até pegar aqui também essa questão dos 250, né? E dividir em mais arcos aqui, em arcos menores, né? Em mais arcos, dobrar. Aí, quando for preciso, 250, 125 e assim por diante. Bem, já o item C, né? O item C, eu vou precisar aí, tá? Da circunferência, eu vou ter que colocar ela aqui em algum lugar da pista lá para poder fazer. E no caso aí do item C, né? Vamos lá. Dizemos que a distância D entre os ciclistas é o comprimento do menor caminho entre eles ao longo da pista, independente do sentido do percurso. Por exemplo, se os ciclistas estão nos pontos G e D, né? G e D aqui, a distância entre eles é 1.500 metros. Ó. Porque aqui, ó, 500, né? E do A até o D aqui, 1.500, né? Então é menor distância. Correspondente aos arcos, né? GA e AD. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos G e D. Vamos lá. Então, vou destacar esses pontos aqui em vermelho até para saber o que eu vou fazer, né? E esboce o gráfico da distância entre os ciclistas, né? Em função do tempo, até que eles retornem aos seus pontos de partida. Muito bem. Bom, o que ocorre aqui, né? Antes da gente começar, o que ocorre, né, com o movimento dos ciclistas? Vamos pensar aqui. Se ambos estiverem na circunferência pequena ou na circunferência grande, a distância se mantém. Então, nós temos alguns pontos, né? Ambos em uma circunferência, a distância se mantém, né? Bom, mantém. Isso é a primeira coisa, né? Outra coisa importante é a seguinte, por exemplo, ó, se um estiver se movimentando aqui de C até A, né?
e o outro de A até o F, ó, o que ocorre? A distância, né, também vai se mantendo, porque à medida que eu vou vindo para cá e esse vai se deslocando, não, por exemplo, ó, C, um em C, o outro em A entrando aqui, né? Então, ó, é 1.000, 2.000, né? Quando o outro tiver em C', o outro vai estar em E. Continua quanto? 2.000. Quando o outro tiver em D, o outro vai estar em F. Continua quanto? 2.000, tá? Então, CA, né? Vamos fazer assim, até nesse sentido aqui, CA e AF, né? Um em CA e um em AF, distância se mantém também, né? Se mantém. E também a mesma coisa ocorre em FA, né? Eu pus orientado aqui para vocês saberem que é no sentido da pista, tá? FA e AC. Por quê? A mesma coisa aqui, né, que ocorreu de CA e AF. Então, FA, FA, né, e AC, CA, né, FA e AC, distância também se mantém. Bom, agora, temos essas três situações que a distância se mantém, né? Agora vejamos aqui as situações que as distâncias, vamos ver lá, diminuem. Por exemplo, se eu tiver aqui de F para A e o outro tiver de C para A, aí diminui, tá? De F para A, né? E o outro aqui de C para A, C para A, distância diminui. Ela vai diminuindo, tá? Distância diminui. E a última situação, creio eu que se eu tiver de A para F e o outro de A para C, né? A para F e A para C, por exemplo. Tô aqui, um tá em A linha, né? Um tá entrando aqui na segunda. Então, ó. Então, 500, né? 500 de distância. Quando eu tô em E, o outro tá em B. Então, já vai ser 1.500. Quando tá em F, o outro tá em B linha. Então, vai ser 1.500 mais 1.000, 2.500, né? Então, tem essa situação também. Então, aí, por exemplo, de AF, né? AF e AC, né? Distância aumenta. Bom, então, com isso aqui, a gente consegue fazer o gráfico. Eu vou mudar essa ordem aqui, AF e CA, para ficar tudo na mesma ordem, né? Bonitinho. É melhor assim, né? AF e CA. Bom, então vai ficar assim, que aí todos na circunferência, nas mesmas, né? AF e CA, né? Que aqui eu estou mantendo o sentido da pequena e a grande. Bom, então vamos lá. D e G, né? Então, o G vai nesse sentido aqui, né? E o D aqui, que está em D nesse sentido. Bom, então, começa onde, né? No zero. Começa uma distância de 1.500, né? Faltou o zero aqui, né, gente? 1.500. Bom, então, nesse sentido, diminui, né? Então, aqui, ó. Quando um tiver em D', o outro está em A, né? Aí passaram-se 2 minutos. Lembra aí, né? Velocidade, né? Velocidade de ambos, né? 500 metros, né? Por 2 minutos, né? 500 metros a cada 2 minutos. Eu guardei esse problema que eu achei bem interessante. Então, ó, 2 minutos. Então, aqui, ó. 500, né? Chegou aqui, então, o que vai ocorrer? Então, de A D', 500 metros. Então, é isso. Essa é a distância entre os dois. Bom,
Aí agora os dois estão na mesma circunferência. Um está entrando aqui na grande, o outro continua até chegar no A. Então, a distância vai manter até os próximos 2 minutos, em que o outro vai entrar no A, né? E o outro vai para o A'. Aí um vai estar no AF e o outro agora vai estar no AC. Então, vamos lá. AF e AC, a distância vai aumentar. A distância entre eles vai aumentar. Se passar mais 2 minutos, ó, essa distância, né, que agora, né, um entrou em A, né, G aqui entrou em A e vai para a linha, enquanto o outro em D, 500, chegou aqui 500, né? Então, mais 2 minutos, né, nós vamos estar com um em E, né, e o outro em B, né? Então, a distância volta a ser quanto? 1.500 metros, mais 2 minutos, ó, 2 minutos, 1.500 metros. E e B. Eu vou fazer essas anotações aqui para não me perder. Então, vamos lá, ó. O X, vou chamar o X, não vou chamar assim para não ficar confuso. Vão 1 e 2, né? Então, ó, G, né? A, né? A linha. E o outro, é mais fácil fazer assim, D, né? D linha. E A, aqui a distância, né? Aqui, ó, 2 minutos, 2.500, né? Agora, quem está em A linha, né? Quem está em A linha vai para B. E quem está em A vai para E. Então, ó, é isso mesmo. É B 1.500. Né? E agora, quem está em B, né, vai para B'. E quem está em E vai para F. Né? Então, fica 1.000 com 1.000. Certo? 1.000, deixa eu ver. A, B, quem está em A linha vai para B. E o outro vai para E, né? 1.500. Agora, aumentará mais 500 de cada, né? Então, vai para 2.500. Agora, o que que acontece agora? Ó? Agora, quem está em F vai entrar aqui no FA. Ó, FA. E o outro ainda está no AC. Ó, FA e AC se mantém. Tá? FA e AC se mantém, né? Então, só que o outro é no B'. Só vai um tiquinho, né? Se mantendo, né? De B' para C e de F para G. Então, F para G, né? E o B' para C. E aí vai se manter mais 2 minutos. Bom, agora FA e o outro em CA, o movimento. FA e CA vai diminuir, né? Vai diminuir 500 de cada. Então, FA. Então, ó, de G eu vou para A, né? De G eu vou para A. E de C eu vou para C', né? C'. Então, agora 500 de cada um, né? 500 de cada um. Então, agora voltamos para 1.500. Bom, quando o segundo chegou em A, né? E o outro chegou em C', agora eles vão, ó, os dois na mesma circunferência. Então, a distância se mantém. Então, ó, C'. Então, vai se manter D', D' e A. Então, 3 vai manter durante esse período. D, né? D, D' e A. Enquanto o outro que veio de G para A vai A', B e B'. A linha B e B', né? E aí vai se manter aqui no 14, né? No 14, porque passa mais 2 minutos, no 16 mais 2 minutos, e no 18 mais 2 minutos. Bom, e aí o que que ocorre? Quando o que estava na circunferência grande entra no A, ele vem para o AF, né? O AF está aqui, né? E o que está em B' vai continuar no AC, né? Então, nesse caso, né? Nesse caso, a distância, ó, o AF, então, ó, AF, então do A vai para o E, né? Do A vai para o E. E do B', né? Vai para o C, né? Então, tem um aumento, né? Um aumento nesse caso. Então, nós vamos aumentar aqui 1.000, né? 1.000, porque é 500 em uma e 500 na outra. E aí, o que que vai ocorrer, né?
Quando está em E, ainda continua em AF, aqui é uma parte difícil. Ó. Continua em AF e o outro vai entrar em CA. Ó. Continua em AF e CA. AF e CA, a distância também se mantém. Porque eu estou aqui, ó, e esse está vindo no mesmo sentido, ó. Tá vendo? Nesse sentido aqui, ó. E aí, ó, C vem para C', né? E E vem para F e vai se manter novamente. E agora o último ponto. Agora eu entrei no FA, né? E estou no CA. FA e CA diminui. E aí vai diminuir 500 de cada e vem para o 1000, né? Então, esse é o ciclo completo aí, né? Esse é o ciclo completo. Bom, e voltou, né? E voltou em G e D, porque 24 minutos, né, gente? 24 minutos é uma volta completa no percurso, porque são 12 arcos, né, de 500 metros que a gente fez a divisão. E agora é fazer o gráfico aqui, né? Espero que todos tenham entendido. Né? Aqui não tem muito mistério, né? Aqui é só fazer bonitinho e tal. Ficou muito bom, né? Bom, podia usar a régua ali, mas não vou usar, não. Vou fazer aqui, porque não é tão ruim de fazer, não, tá? Só ter calma que dá. Não ficou bom, não. Bom, então é isso, né? Tá dando uma caprichadinha aqui. Não, tá difícil fazer. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Puxa, o gráfico é mais ou menos esse. Não vai ficar 100% não, né? Então é isso, está feito o gráfico, tá? Eu não tenho uma outra ideia para fazer isso, não, tá? Eu acho que é por aí mesmo e terminamos essa prova aí de 2012, né? Já foram as 6 questões, ó. Então, tudo de bom e até o próximo vídeo.